Efésios capítulo 1, versículo 15, assim está escrito: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Um texto um pouco longo, mas nós vamos trabalhar algumas verdades em cima desta passagem bíblica. Eu quero conversar com você nesta noite com um tema: conhecendo a nossa verdadeira riqueza. Conhecendo a nossa verdadeira riqueza. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta aos Efésios, e do versículo 3 ao versículo 14, ele mostra que a igreja é o povo mais rico, é o povo mais abençoado de todo o universo. Ele começa a partir do versículo 3, dizendo-nos que somos abençoados em Cristo com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E Paulo começa a dizer, escrever de como abençoados nós somos, de como Deus, o Pai, nos abençoou, planejou o propósito para o homem, planejou a redenção do homem, de como o Filho, de como Jesus, o Filho de Deus, executou a salvação, e de como em Cristo Jesus nós somos selados com o Espírito Santo. Ou seja, como nós recebemos da parte do Espírito Santo a aplicação de todo o propósito de redenção. E agora o apóstolo Paulo começa a orar para que a igreja conheça, tenha pleno conhecimento de tudo aquilo que ele relatou dos versículos 3 ao versículo 14. Ele começa a orar agora, a pedir a Deus para que a igreja tenha discernimento espiritual das riquezas espirituais que já foram dadas a ela através de Cristo Jesus. Vale ressaltar que esta carta foi escrita por Paulo quando ele estava preso, juntamente com a carta escrita aos Filipenses e também aos Colossenses. E você vai perceber que nessas três cartas, Paulo faz algumas orações que revelam profundamente o seu conhecimento a respeito de Deus, que revelam o seu profundo conteúdo teológico que brota de dentro dele, explode de dentro dele, e ele faz essa oração pela igreja e consequentemente por mim e por você. Outra questão muito importante nessa oração e nas outras orações que Paulo faz, é que em nenhum momento ele pede por coisas materiais. Em nenhum momento Paulo faz na sua oração algum pedido no âmbito material, no âmbito natural, no âmbito físico. A oração que Paulo faz, tanto neste capítulo 1, você vai ver também no capítulo 3, em Colossenses 1 e Filipenses 1, essas orações sempre pedindo para que a igreja conheça profundamente a Deus, conheça profundamente aquilo que por Deus já foi dado a ela. Então eu quero conversar com você sobre este tema, conhecendo a nossa verdadeira riqueza. Muito bem, Paulo, em primeiro lugar, ele faz o seguinte pedido no versículo 17, depois de dar graças a Deus, depois de se alegrar a respeito da fé e do amor que esses irmãos viviam,
ele começa a fazer então a sua petição a Deus. E a primeira coisa que ele pede, versículo 17, é para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Primeira coisa que Paulo pede é por sabedoria. Ele pede para que a igreja seja plena, seja cheia do espírito de sabedoria e de revelação. E a primeira coisa que eu quero mencionar nesta passagem, neste versículo 17, é a respeito da sabedoria. Sabedoria não é intelectualidade. Sabedoria não é conhecimento intelectual. Sabedoria não é informação, não se trata de ter informação na mente. Sabedoria é você enxergar a vida, é você olhar as circunstâncias, é você olhar a sua própria vida espiritual, você olhar a sua casa, você olhar a sua família, você olhar o seu ministério, você olhar a sua vida profissional, não na sua própria perspectiva, mas sabedoria é você olhar todas essas coisas, toda a sua vida, sob a perspectiva de Deus. Por isso que nós precisamos buscar sabedoria. Tanto que Tiago, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz que se alguém não tem sabedoria, essa pessoa deve pedir a Deus, porque Deus dará àquele que pede. Ele não nega a sabedoria àqueles que lhe pedem. Devemos, porém, pedir com fé, em nada duvidando. Não é verdade? Então, Paulo concorda com este ensino de Tiago, dizendo que nós devemos buscar sabedoria, devemos pedir a Deus pela sabedoria, que não se trata de intelectualidade, que não se trata de conhecimento, mas se trata de enxergar a vida sob a ótica de Deus. Paulo está pedindo para que a igreja receba a sabedoria da parte de Deus, para que ela conheça a sua riqueza, para que a igreja enxergue a riqueza que já foi dada da parte de Deus. Em 1 Coríntios, do capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, Paulo diz assim: ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós não recebemos o espírito do mundo, mas recebemos o espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, nós recebemos o Espírito que vem de Deus para quê? Para que nós conheçamos aquilo que por Deus já nos foi dado, para que nós saibamos qual é a riqueza que já foi depositada sobre a nossa vida. Você é a pessoa mais rica deste mundo, você só precisa saber disso. Seus olhos precisam ser iluminados, precisam ser abertos, para que você enxergue aquilo que Deus já te deu. Aí no versículo 9 de 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 9 e 10, Paulo diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando nós olhamos este texto, muitos podem pensar, essas coisas que Deus tem para nos revelar, essas coisas são para a eternidade. Quando Jesus voltar, quando o arrebatamento acontecer, quando eu estiver na glória com o Senhor. Só que, querido, essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não são coisas que estão reservadas apenas para a eternidade, mas essas coisas já nos foram dadas. Veja o versículo seguinte: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Ou seja, Deus já nos revelou pelo seu Espírito aquilo que por Ele já nos foi dado gratuitamente. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiram ainda ao coração do homem, e que são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, essas coisas já estão disponíveis para nós hoje. É por isso que Paulo em Efésios 1:17 vai pedir a Deus para que nós sejamos cheios do espírito de sabedoria, a fim de que nós passemos a enxergar a vida
não sob a nossa própria perspectiva, mas que passemos a olhar para a vida, para as circunstâncias, agora sob a ótica divina, sob a ótica de Deus. Eu gosto de um exemplo muito interessante que está no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, do capítulo 6, versículo 15 ao versículo 17, você não precisa abrir. Quando a cidade em que o profeta Eliseu morava está toda cercada por exércitos inimigos, os exércitos sírios. E Eliseu está junto com o seu moço, juntamente com o seu discípulo, e de repente a cidade está rodeada de exército para pegar 2 pessoas, irmão. Consegue imaginar isso? Não era mais fácil juntar uns 4 capangas e pegar Eliseu? Não é? Mas tinha um exército rodeando a cidade para poder pegar o profeta. Quando de repente o moço do profeta, o discípulo do profeta, ele olha pela janela e vê todo aquele exército inimigo, ele simplesmente diz: ai, Senhor meu, que faremos? São numerosos os exércitos inimigos. E Eliseu olha para o menino e diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com os inimigos. Eliseu está dizendo: meu filho, você está enxergando apenas as coisas na ótica natural. Você está enxergando as coisas apenas com os seus olhos naturais, somente através daquilo que você pode ver. Aí Eliseu faz a seguinte oração: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos dele para que ele possa ver. E a Bíblia diz que os seus olhos então foram abertos. E agora, ele não estava enxergando apenas os exércitos inimigos à sua volta, mas agora ele podia contemplar os exércitos que estavam à volta do profeta Eliseu, que estavam ali para protegê-lo também. Queridos, nós precisamos pedir a Deus e dizer: Senhor, eu não quero enxergar a minha vida apenas sob a ótica das circunstâncias, apenas com os olhos naturais. Eu preciso enxergar as coisas acima, eu preciso enxergar as coisas além do que os meus olhos naturais estão vendo. Que, querido, se o profeta Eliseu fixasse os olhos apenas naquilo que ele estava vendo, ele se desesperava. Mas ele diz: Senhor, abre os olhos dele, abra os olhos para que ele consiga contemplar. Querido, será que de repente você não está contemplando, enxergando, fixando os seus olhos apenas na circunstância? Será que de repente você não está carecendo do espírito de sabedoria para que você enxergue a vida não sob a sua perspectiva, para que você enxergue as circunstâncias não sob a sua perspectiva, para que você enxergue a sua família não sob a sua perspectiva, para que você olhe o seu casamento não sob a sua perspectiva, mas que você enxergue todas essas coisas sob a ótica de Deus. Que nesta noite nós possamos pedir a Deus: Deus, nos dê o espírito de sabedoria e revelação. E esta é a segunda coisa que Paulo pede no versículo 17 ainda, quando ele diz espírito de sabedoria e revelação. A palavra revelação, querido, não é o que muitos por aí dizem. Sabe, recebeu uma novidade, uma coisa forânea, alheia à Escritura. Revelação não é você descobrir algo novo. Revelação não é você receber da parte de Deus algo que está fora das Escrituras. Mas revelação é você receber da parte de Deus aquilo que já está escrito, aquilo que já está determinado sobre a sua vida, mas que você simplesmente ainda não enxergava. Paulo está dizendo: eu peço para que vocês recebam o espírito de sabedoria e de revelação. A palavra revelação é a palavra apocalipse. Apocalipse significa revelação. Tanto que o livro de Apocalipse é o livro da revelação. Não é o livro de mistérios, mas é um livro de revelação. Paulo está dizendo: eu oro para que vocês tenham revelação. E revelação significa o quê? Tirar o véu. Significa descortinar. Significa remover aquilo que está impedindo você de enxergar. E Paulo diz: eu oro para que vocês tenham o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Por quê? Porque é exatamente este o propósito da nossa existência: conhecer a Deus. Conhecer a Deus é a maior riqueza que você e eu podemos desfrutar. Precisamos de sabedoria para enxergar a vida sob a ótica de Deus, e precisamos de revelação para conhecer plenamente a Deus. Jesus define a vida eterna em João 17,3,
dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste como Deus único e verdadeiro. Então o propósito da nossa vida cristã é conhecermos a Deus plenamente. Nós, queridos, eu vi esta frase ontem, achei muito impressionante. É simples, mas é impressionante. Nós não amamos aquilo que nós não conhecemos. Então eu preciso conhecer a Deus para que eu possa amar a Deus. Não tem como eu amar algo, não tem como eu amar alguém que eu não conheço. E revelação no pleno conhecimento de Deus é muito mais do que saber a respeito de Deus. Tem muitas pessoas que têm a mente cheia de informação sobre Deus, a respeito de Deus, sabem muitas coisas a respeito de Deus, mas não o conhecem pessoalmente. Por quê? Porque conhecer a Deus envolve uma intimidade, envolve um relacionamento, envolve uma relação profunda com o Senhor. Eu vou usar um exemplo, mas você pode usar isso em outros aspectos também. Por exemplo, quantos aqui conhecem o presidente da República? Pode levantar a mão. Você conhece o presidente da República? Você sabe o nome dele, né? Você sabe onde ele mora, você sabe a idade dele, você sabe alguns dos planos que ele tem. Mas o que na verdade você tem são informações a respeito do presidente. Mas você e eu não o conhecemos. Vou dar um outro exemplo, só para ficar mais claro. Alguém que está muito na mídia, né? Você olha as redes sociais, toda hora tem ele na mídia. Neymar. Não é? Todo mundo sabe quem ele é, que agora ele mora em Paris, que agora ele joga no Paris Saint-Germain, que ele jogava no Santos, que ele tem mais ou menos aí uns 25, 26 anos de idade. Ou seja, todo mundo sabe muita coisa a respeito do Neymar. Mas tem alguém aqui que conhece o Neymar pessoalmente? Eu não conheço. Muitas pessoas vivem assim em relação a Deus. Sabem a respeito de Deus, têm informações a respeito dele, mas não o conhecem verdadeiramente. E Paulo está orando, está pedindo para que nós conheçamos a Deus, para que nós tenhamos revelação no pleno conhecimento de Deus. E esse conhecimento não é uma atitude única, uma atitude isolada da nossa vida cristã. Conhecer a Deus fala de algo também progressivo. O profeta Oséias diz em seu livro, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quanto mais eu conheço, mais eu o amo. E quanto mais eu o amo, mais eu tenho desejo de conhecê-lo. Quanto mais eu conheço, mais eu vou em busca deste conhecimento. Por quê? Porque não se trata de um conhecimento intelectual, mas sim de uma relação, mas sim de um envolvimento, mas sim de uma intimidade. Por exemplo, vou trazer isso para a minha vida conjugal. Eu conheço a minha esposa há quase 10 anos. Só que cada dia que passa eu tenho mais intimidade com ela. Eu conheço mais coisas dela, mais coisas do seu coração. Eu passo a perceber outras peculiaridades dela. Por quê? Porque você conhece a pessoa com quem você se relaciona. Se você não se relaciona com determinada pessoa, você não pode dizer que você a conhece. Portanto, querido, a palavra de Deus nos instrui que nós devemos prosseguir neste conhecimento de Deus. Eu gosto daquela passagem do diálogo de Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 22, quando o Senhor olha para ela e diz assim: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então não tem como nós adorarmos aquilo que nós não conhecemos. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Nós amamos ao Deus com quem nos relacionamos, o Deus a quem nós amamos. Por isso que nós precisamos dia após dia pedir para que sabedoria nos seja dada, para que a revelação a respeito de Deus, para que a revelação da pessoa de Deus seja derramada sobre a nossa vida. Quantos podem dizer amém? E Paulo diz ainda no versículo 18, que quando temos o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, os olhos do nosso coração são iluminados. Obviamente que Paulo está usando uma linguagem figurativa, até porque coração não tem olhos. Quantos podem dizer amém por isso?
Mas quando ele está falando a respeito do coração, ele não está se referindo ao nosso órgão, mas sim ele está se referindo ao centro da nossa vida, ao centro da nossa existência, do nosso ser. Ele está orando para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, receber espírito de sabedoria e de revelação, ter os olhos do coração ou os olhos do entendimento, como diz outra versão. Isso tem um propósito específico da parte de Deus. É para que saibamos aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. E aí Paulo então, a partir do versículo 18, ele começa a tratar as coisas que ele deseja que nós conheçamos. Primeira coisa que Paulo diz: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. A minha versão diz: para que saibais, ou para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Meus queridos irmãos, nós somos o povo da esperança, aleluia. Nós somos o povo que tem esperança. Antigamente e anteriormente, antes de termos conhecido a Deus, de termos conhecido a Jesus Cristo, nós estávamos no mundo sem Deus e sem esperança. Nós éramos alheios às promessas de Deus, nós estávamos estranhos à comunidade de Israel. Paulo diz isso no capítulo 2, no versículo 12. Ele diz que nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora nós temos uma esperança para a nossa vida. Você sabe qual é a sua esperança? Você tem uma esperança? Paulo diz em 1 Coríntios 3,13 que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. A esperança é uma das coisas que nós devemos cultivar em nossa vida, que nós não podemos perder em nossa vida. Paulo está dizendo que nós precisamos conhecer, precisamos saber qual é a esperança do nosso chamamento. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 1,3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos regenerou para uma viva esperança. Antes nós não tínhamos esperança, agora nós temos uma esperança. Essa esperança está nos céus, essa esperança chama-se Jesus Cristo, querido. Ainda que as coisas no âmbito natural, no âmbito material, não aconteçam da forma como nós esperamos, nós precisamos saber que há uma esperança, e essa esperança chama-se Jesus Cristo. Essa esperança chama-se a vida eterna. Essa esperança chama-se o arrebatamento, chama-se o juízo final. Esta esperança chama-se a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele virá e transformará o nosso corpo de humilhação em semelhança ao corpo da sua glória, e reinaremos para sempre com Ele. Nós precisamos ter essa esperança cultivada e protegida dentro do nosso coração. Tito 2,13, Paulo diz que a graça nos salvou, ela nos ensina a viver de modo digno nessa vida, mas ela também nos ensina a aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, você tem uma esperança? Aonde está a sua esperança? A sua esperança está apenas nas coisas desta vida? A minha esperança será que está apenas nas coisas desta vida? E Paulo, escrevendo para Coríntios, 1 Coríntios 15:19, ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está dizendo que se a nossa esperança em Cristo está limitada apenas às coisas do âmbito terreno, em outra versão ele diz que nós somos dignos de lástima. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por que muitas pessoas se frustram com a vida cristã? Porque a sua esperança, a sua expectativa está firmada apenas nas coisas terrenas, apenas nas coisas materiais. Só que a nossa esperança vai além daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos contemplar. Quantos podem dizer amém? Então você e eu não fomos tirados das trevas e trazidos para um lugar em que nós não temos esperança. Nós não podemos, queridos, ser como aquele povo de Israel. Eles chegaram 3 dias depois para Moisés dizendo assim: Moisés,
Você nos tirou do Egito para morrermos neste deserto? Você nos tirou lá do Egito, onde nós tínhamos o pepino, nós tínhamos o alho, nós tínhamos carne, nós tínhamos tudo. E você nos tirou de lá para nós morrermos aqui neste deserto com sede? Só que o povo não estava entendendo que o propósito pelo qual Deus os havia tirado do Egito é para levá-los a uma terra que manava leite e mel. Era para levá-los à terra da promessa, à terra da herança. Da mesma forma, querido, Deus não tirou você do mundo. Deus não tirou você da escravidão para que você caia, para que você morra, para que você pereça, para que você não alcance a promessa que Ele tem para você. Mas é para que você e eu alcancemos a nossa esperança proposta. Amém? Então Paulo diz que o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus, iluminados os olhos do nosso coração para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento. Segunda coisa, ele diz no versículo 18 ainda, que nós devemos saber também qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Este texto, este versículo, esta afirmação de Paulo, a riqueza da glória da sua herança nos santos, eu posso trazer duas aplicações para você. A primeira é que nós somos herdeiros de Deus. O salmista Davi, no capítulo 16 de Salmos, ele diz: o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu quinhão, né? Falando a respeito de quê? De herança. Então Paulo está dizendo que nós devemos saber qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Primeira coisa é que você precisa saber que o Senhor é a sua herança, que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Ele não nos deu o espírito de escravidão para outra vez vivermos atemorizados, mas Ele nos deu o espírito de adoção de filhos, baseados no qual clamamos Abba Pai. Isso fala do quê? Fala da nossa herança, fala do relacionamento que nós podemos e devemos ter com Deus como filhos. Se por um lado nós temos a nossa herança em Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, por outro lado devemos entender também que nós, a igreja, o povo de Deus, somos a herança de Cristo. Se por um lado nós temos uma herança, você também é a herança de Deus, aleluia. A Bíblia não diz que Jesus nos comprou com o seu próprio sangue? Ele não nos remiu, não diz a Bíblia que Jesus nos remiu, Ele comprou com o seu sangue para que nós sejamos um povo exclusivamente seu. Isso fala do quê? Fala da herança que Deus Pai deu para o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, querido, estou dizendo para você que você é importante para Deus. Você tem a sua importância, a sua relevância diante de Deus. Talvez você esteja pensando: Jesus, para que eu presto? Aquele mais alto nível de depressão. Jesus, para que eu sirvo? Querido, você é a herança de Deus para o seu Filho Jesus. Você é a preciosidade de Deus para o seu Filho Jesus. Você é como a menina dos olhos de Deus. Ele te ama. Não, acho que você não se empolga com esse amor. A Bíblia diz que assim como o noivo se alegra da sua noiva, assim o Senhor se alegra de ti. Assim o Senhor tem prazer em nós. Assim o Senhor também nos ama. Quantos podem dizer amém por isso? Obrigado pelo seu amém. Isso faz parte, querido, da nossa vida. E isso precisa ser descortinado diante dos nossos olhos. Isso precisa ser revelado a mim e a você. Sabermos não apenas qual é a esperança do nosso chamamento, mas sabermos também qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, a importância e a relevância que nós temos diante de Deus e diante de Jesus. E a terceira coisa que Paulo menciona, e aqui talvez eu a considere a mais importante, quando ele diz a partir do versículo 19, ele diz o seguinte: além de sabermos a esperança do chamamento, as riquezas da glória,
devemos saber também a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja a definição que Paulo traz do poder de Deus. Esta é a terceira coisa da qual precisamos ter revelação: a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. A suprema grandeza do poder de Deus. Queridos, a igreja é o povo mais rico da terra e ela precisa tão somente descobrir isso. A igreja é o povo mais abençoado de todo o universo. E está à sua disposição, está à disposição da igreja a suprema grandeza do poder de Deus. Você percebe que Paulo, para definir a suprema grandeza do poder de Deus, ele usa de vários adjetivos. Ele diz que este poder, ele diz assim, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo não apenas diz que Deus tem poder, Paulo não apenas diz da grandeza do poder de Deus, mas Paulo diz a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É interessante que este poder está disponível a todos, sim ou não? Este poder está disponível para todos, mas quem são aqueles que desfrutam? Paulo diz ainda no mesmo versículo: para os que creem. Significa, queridos, que se nós temos um coração incrédulo, nós jamais desfrutaremos da suprema grandeza do poder de Deus. Este poder não será sobre a nossa vida eficaz. Este poder não agirá sobre a nossa vida de acordo com a força do poder de Deus. E Paulo, para mostrar para nós, apenas para ilustrar, a fim de crermos nisso, ele diz: eu vou mostrar para vocês então como é grande o poder de Deus. Eu darei a vocês um exemplo de quão grande é este poder. Eu darei a vocês um exemplo da suprema grandeza do poder de Deus. E aí ele começa a dizer, a partir do versículo 20, do poder de Deus que ele exerceu em Cristo Jesus. Talvez se você olha a sua vida, você pense: Senhor, eu não estou vivendo uma vida de poder. Deus, será que o Senhor realmente é poderoso? Será que realmente eu posso desfrutar de tudo isso? O exemplo está neste versículo 20, vejamos. Aonde operou este poder? Em Cristo, de que forma? Ressuscitando dentre os mortos. Paulo, para exemplificar a suprema grandeza do poder de Deus, ele usa como ilustração aquilo que Deus fez em Jesus. A obra de Deus através de Jesus, primeiramente, ressuscitando-o dentre os mortos. A primeira coisa que serve para que nós enxerguemos a suprema grandeza do poder de Deus é olharmos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 2 que a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde segurar a Jesus na sepultura. A sua alma não permaneceu no Hades, o seu corpo não experimentou corrupção, o seu corpo não entrou em estado de decomposição, a semelhança de Lázaro, que o seu corpo cheirava mal depois de 4 dias. Isso não aconteceu com o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi colocado na sepultura, mas que depois de 3 dias, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Ele vive para sempre. Será que Deus é poderoso? Ele é poderoso ao ponto de ter ressuscitado seu Filho Jesus, mas não apenas isso. Ele ainda diz: fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Paulo demonstra o poder de Deus na ressurreição de Cristo, e agora ele demonstra o poder de Deus na glorificação de Cristo. Jesus não apenas foi ressuscitado dentre os mortos, como também ele foi colocado à direita de Deus nos lugares celestiais. O poder de Deus faz com que as escrituras se cumpram.
Jesus morreu segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. O salmista Davi, no Salmo 110, ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Então, a ressurreição e a glorificação de Jesus são o cumprimento da palavra profética, são o cumprimento das Escrituras de Deus, queridos. Eu estou dizendo para você que o poder de Deus está à sua disposição, a fim de que você creia na suprema grandeza deste poder. É necessário apenas você olhar para a ressurreição de Cristo e olhar também para a sua glorificação, porque Ele foi assentado à direita de Deus, entronizado à direita de Deus. Não apenas isso também, Paulo ainda diz, no versículo 21, depois de falar da ressurreição, da glorificação, ele agora no versículo 21 fala da exaltação de Cristo. Deus o ressuscitou através do seu poder, Deus o glorificou através do seu poder, e agora Deus o exaltou através do seu poder que está à minha e à sua disposição. Ele diz que Jesus foi colocado à direita de Deus, e agora ele demonstra o nível de exaltação que Jesus recebeu. Ele foi exaltado muito acima de todo principado e potestade e domínio e de poder que se possa referir, de qualquer nome que se possa referir, não só neste presente século, como também no vindouro. Paulo concorda com as suas mesmas palavras em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, quando ele diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Observe que o texto não está dizendo que todo joelho se dobrará. O texto não está dizendo que toda língua confessará. O texto está dizendo para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Os anjos nos céus, os homens na terra e os demônios debaixo da terra, todos se dobram diante de Jesus, porque Ele foi ressuscitado, glorificado e exaltado através do poder de Deus. Por isso, diante do nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar. Por isso, diante do nome de Jesus, toda enfermidade tem que sair. Toda prisão tem que ser aberta, toda cadeia tem que ser rompida, todos os grilhões têm que ser despedaçados por causa do poder do nome de Jesus. Queridos, eu estou aqui para dizer para você nessa noite, para animar a tua fé, para encorajar a sua fé, a fim de que você enxergue as riquezas de Deus que já foram liberadas e depositadas em sua vida, a fim de que você enxergue a sua vida não sob a sua perspectiva, mas sob a ótica divina. Para que você saiba que o poder de Deus está à sua disposição, para que você saiba que a enfermidade tem que sair, a miséria tem que sair, tudo aquilo que está se opondo ao propósito e ao plano de Deus na sua vida tem que bater em retirada. Jeremias 32 e 23 diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Deus está dizendo: existe alguma coisa maravilhosa ou existe alguma coisa difícil para mim? Bom, olhando a ressurreição, a glorificação e a exaltação de Jesus, eu te pergunto: existe alguma coisa demasiadamente difícil ou maravilhosa para Deus? Não. Queridos, eu estou dizendo para vocês que o poder de Deus está à nossa disposição, que nós podemos e devemos viver uma vida cristã sobrenatural. Nós podemos e devemos viver uma vida cristã
não baseada nos fatos, não baseado nos acontecimentos, não baseado naquilo que nós estamos vendo à nossa volta, mas nós podemos e devemos viver a vida cristã debaixo do poder do Senhor Jesus Cristo. O poder de Deus que ressuscitou a Jesus é o mesmo poder que fez com que Deus enviasse à nação do Egito as 10 pragas. É o mesmo poder que tirou a nação de Israel da escravidão com braço forte e mão estendida. O mesmo poder que fez com que o mar se abrisse, o povo passasse a seco e perecesse Faraó e os seus cavaleiros. O mesmo poder que fez com que Deus ferisse os reis das nações que quiseram impedir Israel de subir à terra da promessa. O mesmo poder que inseriu o povo na terra a qual o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. O mesmo poder que fez com que o sol se detesse, que a lua se detesse e parassem por quase um dia todo. O mesmo poder que fez com que Abraão e Sara dessem à luz um filho na sua velhice. O mesmo poder que Abraão desfrutou quando ofereceu seu filho Isaque, porque ele considerava que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos. O mesmo poder que fez com que as muralhas de Jerusalém ruíssem. O mesmo poder que operou na visão que Ezequiel teve no seu livro, no capítulo 37, quando o Senhor pergunta: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E ele dá aquela de João sem braço, né? E diz assim: Senhor Deus, tu sabes. Eu não quero assumir essa bronca, o Senhor é quem sabe. Ezequiel, então profetiza sobre este vale de ossos secos. E a Bíblia diz que o profeta apenas fez conforme lhe fora ordenado. E quando ele profetizou, o poder de Deus se manifestou, fazendo com que cada osso se juntasse ao seu osso, que crescesse pele, carne, que os nervos se espalhassem sobre aquele vale de ossos secos. E a Bíblia diz que se colocou em pé um exército sobremodo numeroso. Queridos, eu acho que você não crê que a Bíblia seja um livro de historinhas. Eu quero crer nessa noite que você não pensa desta forma. Eu quero crer nesta noite que você não acha que a Bíblia registra tantos milagres dessa forma apenas para entretenimento nosso, apenas para sabermos os grandes feitos do Deus de Israel, mas que hoje nós temos que nos contentar. Não, nós precisamos voltar a viver uma vida cristã de poder. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa, e eu creio que ela voltará a desfrutar do poder de Deus. Queridos, deixa-me fazer uma nota de rodapé para você. Há 15, 20, 25 anos atrás, a igreja, ela era pobre. A igreja não tinha dinheiro. A igreja evangélica no Brasil não tinha o recurso financeiro que hoje ela tem. Ela não tinha os templos suntuosos que hoje ela tem. A igreja antigamente, vamos considerar, não tinha as canções belas e bonitas que nós cantamos hoje. A igreja não compunha da forma como compõe hoje, não desfrutava dos instrumentos musicais como desfruta hoje. Só que a igreja hoje não desfruta do mesmo poder que desfrutava há 15, há 20, há 25 anos atrás. Hoje nós temos recurso, hoje nós temos conhecimento, hoje nós temos templos suntuosos, belos, modernizados, nós temos tudo, canções lindas, cantores maravilhosos em toda a nação, mas hoje nós não desfrutamos do mesmo poder que a igreja desfrutava há anos atrás. A título de ilustração, ontem eu e minha esposa estávamos escutando um testemunho, e alguns aqui de vocês conheceram o pastor Paulo Canuto. Quem o conheceu? Ele esteve conosco há 2 anos atrás, e ele esteve esse ano também pregando em uma outra igreja, num evento. O pastor Paulo Canuto é um homem de Deus, querido. Nós o conhecemos, nós sabemos da profundidade que ele tem em Deus. Hoje ele tem 64, 65 anos mais ou menos.
Só que a sua história em Deus começou quando ele tinha 25 anos. Só que antes dele conhecer a Deus, pensa em alguém que viveu, eu posso dizer, o verdadeiro inferno em sua vida. Se você quiser, você pode olhar, ouvir o testemunho dele depois na internet, está aí. Mas era um homem que apanhava do pai. Era um homem que se tornou traficante, se tornou drogado, se tornou, sabe, tudo que você imaginar, ele experimentou nessa vida. Só que o que mais me chamou a atenção era a forma como a sua mãe, Ana, cria no poder de Deus. Mês passado, não lembro se foi o mês passado ou esse mês, mas ela partiu para estar com o Senhor. Só que essa mulher, ela olhava para o seu filho e dizia assim: filho, Jesus vai te salvar. Ela olhava e dizia: filho, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Ela olhava para o seu filho e dizia: filho, você ainda será um pregador do Evangelho. Filho, Jesus vai te salvar. E ele dizia totalmente o contrário disso. Sabe, ele dizia coisas terríveis para a sua própria mãe. Até mesmo uma senhora da favela em que ele vivia, lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, essa mulher dizia assim: você é filho de Abraão. E ele dizia assim: que filho de Abraão o quê? Eu sou filho de Antônio. Que Abraão? Não conheço Abraão não. E essa mulher dizia: você vai servir a Deus. E essa mulher estava diagnosticada com câncer. E ela dizia assim: um médico me deu 3 meses de vida, mas enquanto você não se converter, eu não morrerei. E você pode viver 100 anos longe da presença de Deus, eu vou viver esses 100 anos até que você se converta. E ele se converteu. Só que, querido, a mãe dele pagou um altíssimo preço de oração. Nós temos uma frase, que dizemos: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, já sabe o resto da frase, nenhum poder. Essa mulher pagou o preço de oração pelo seu filho durante as madrugadas, em que ele estava longe, passava meses longe da sua própria casa. Mas ela permaneceu firme, até que ela viu o cumprimento daquilo que era a promessa de Deus para ela e para a sua casa. E só para completar a história, o pai que tanto o agrediu, quando ele voltou de uma casa de recuperação, o pai o recebeu, o pai o chamou de filho pela primeira vez, o pai o beijou, e eles ali se retrataram, se reconciliaram, e este homem também se converteu para a glória de Deus. Isso me constrangeu de uma forma. Pensei: Deus, por que nós não vivemos hoje, sendo que está à nossa disposição? Por que nós não desfrutamos hoje do poder de Deus que está à nossa disposição? Veja o que Paulo ainda diz no versículo 22. Deixa eu tomar uma água aqui. Efésios 1:22, ele diz, finalizando o texto: e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Jesus não é apenas o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça das nações. Ele é o cabeça de todo o universo. Ele é Senhor de todas as coisas, amados. Aí ele diz: para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. O poder está sobre o cabeça, consequentemente o poder está também sobre o corpo. Se Jesus é o cabeça e o detentor de todo o poder, de toda a majestade, de toda a glória, este poder também está disponível a mim e a você que somos o seu corpo. E a Bíblia está dizendo que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Queridos, a Bíblia diz que
Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus está em todos os lugares. Só que a Bíblia diz que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Significa que a igreja é a habitação de Deus. A igreja pode desfrutar de toda a plenitude de Deus e do seu poder, de toda a plenitude de Cristo e do seu poder. Ele diz no capítulo 3, no versículo 19, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui no capítulo 1, no versículo 23, ele diz que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Do capítulo 3, no versículo 19, ele diz que devemos ser tomados cheios de toda a plenitude de Deus. E ainda no versículo 18 do capítulo 5, ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Significa que nós devemos ser cheios do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fim de desfrutarmos desse glorioso poder, da suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. A minha oração e o meu desejo, queridos, é que nós nos tornemos uma igreja, que nós nos tornemos pessoas, homens e mulheres, que buscam e que vivem este poder. Saiba, você pode desfrutar de milagres e de intervenções sobrenaturais da parte de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você pode desfrutar do poder de Deus em todas as áreas da sua vida. Eu quero, anseio, há um clamor no meu coração para que você creia nisso. Para que nós vejamos pessoas sendo salvas, para que nós vejamos pessoas sendo libertas, para que nós vejamos o poder de Deus se manifestando em nossos dias. Para concluir, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta em 1 Coríntios, do capítulo 2, no versículo 4 e 5, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Sabe aonde deve estar alicerçada a sua fé? Não na sabedoria humana, não no conhecimento humano, não na intelectualidade, apesar de todas essas coisas serem importantes, estudar é importante, mas a sua fé deve estar apoiada sobre o poder de Deus. Coloque-se em pé, por gentileza, no seu lugar.